Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o Pastor Aldo e hoje nós vamos aqui na nossa EBD em Foco trabalhar a lição de número 11 e o tema tá especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre os planos de Deus nos sonhos de José. Pois bem, meus queridos, lição 11, os planos de Deus nos sonhos de José. E eu já destaco aí nesse primeiro slide nosso que os planos de Deus são diferentes dos planos dos homens. Os planos de Deus, muitas das vezes, eles vão tomar caminhos que, em muitos casos, não em pouco, mas em muitos casos, vão chocar com aquilo que seriam os nossos planos. Então, digamos que José recebe esse sonho e ele, através desse sonho, ele tem essa perspectiva de que um dia ele vai crescer, ele vai se tornar um grande líder e tal. Então, na perspectiva de José, ele ia seguir um certo caminho. Aí eu vou ter que seguir por aqui, eu vou ter que estudar aqui, eu vou ter que andar com certos tipos de pessoa, eu vou ter que fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não dá para ir por aqui, talvez por aqui dê. Então, a perspectiva humana vai dizer, olha, eu tenho que fazer tais tipos de comportamento. Mas nos planos de Deus e no propósito de Deus, muitas vezes Deus leva a gente por caminhos completamente diferentes daqueles que a gente buscaria seguir para cumprir os nossos planejamentos. E aí eu até pensando numa frase bacana que diz que a gente poderia colocar assim: se Deus revelasse para nós, irmãos, aquilo que ele vai fazer, se Deus mostrasse exatamente o caminho que ele vai percorrer para nos levar de um ponto A a um ponto B, muitos de nós, não poucos, mas muitos de nós, talvez não toparia esse negócio. Se Deus falasse assim para José: José, você vai se tornar um grande homem, uma grande influência, mas para isso acontecer, você vai para um calabouço, você vai para uma masmorra, você vai ser vendido como escravo, você vai apanhar, você vai sofrer bastante, você vai passar 17 anos da sua vida sofrendo, você vai passar 13 anos da sua vida apanhando, você vai passar 10 anos da sua vida fazendo tal coisa. Se Deus mostrasse para nós exatamente o tempo que ia durar isso, e a forma que ia durar isso, e o jeito que ia durar isso, muitos de nós simplesmente, ó, bati em retirada, perna para quem te quer, não quero saber desses planos, isso é uma loucura. Muitos de nós não aceitaria. Porque a maneira que Deus trabalha na nossa vida é para mudar algumas coisas que precisam ser trabalhadas dentro de nós. E como Ele é o Criador, fomos criados por Suas mãos, Ele conhece aquilo que eu preciso ser mudado para que eu chegue no ponto ideal em que Ele possa me usar. José foram 13 anos. Ele vai começar essa jornada agora com 17 e só vai começar como governador do Egito 13 anos depois. São 13 anos de escola. Nenhuma faculdade, por maior que fosse, ensinaria para José tudo o que ele vai aprender através dos planos de Deus para a vida dele. Então, que nós possamos nos submeter aos planos de Deus e dizermos sempre para o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o Senhor possa cumprir os seus planos na nossa vida e que nós venhamos a nos submeter aos processos de Deus na nossa vida. Olha a verdade aplicada para a gente também tirar algumas meditações dessa verdade aplicada. Não devemos compartilhar com qualquer pessoa as coisas que Deus tem revelado a nosso respeito. E aí eu trouxe pelo menos dois versículos para a gente poder meditar. Gálatas 5:26, que diz assim, ó, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E também Tiago 3,14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Gente, o fato é que nós estamos lendo dois versículos bíblicos escritos por apóstolos do Senhor, que estão registrados nas Escrituras,
E eles estão falando de igrejas diferentes, em momentos diferentes, em regiões diferentes, que tinham esse espírito de inveja, de facção, de orgulho, de ganância. São sentimentos ruins, mas que faziam parte da comunidade cristã. Ou seja, nós estamos no meio de um povo que se nomeia pelo Senhor, que chama pelo Senhor, que clama pelo Senhor, que vai morar no céu, que vai habitar o céu. Mas infelizmente, irmãos, infelizmente, até que nós sejamos transformados, que esse corpo corruptível seja transformado num corpo incorruptível, nós vamos estar sujeitos a esses sentimentos. Por isso que nós devemos vigiar e tomar cuidado com as pessoas que a gente abre o coração, que a gente conta os nossos segredos, os nossos sonhos, os nossos propósitos, os nossos planejamentos. Porque tem muita gente, não é pouca, é muita gente na igreja que vai pegar, em vez de se alegrar com aquilo que a gente está sonhando, com aquilo que a gente está planejando, com aquilo que a gente está projetando, ele vai entristecer o coração dele e vai se irritar com Deus. Por que Deus não deu para mim e deu para esse camarada? Por que que eu que estou tão necessitado? Porque a gente sempre vai achar, irmão, que a gente é mais necessitado do que o outro. Então, se alguém fala assim, ó, eu ganhei essa xícara, eu ganhei uma xícara aqui de presente de aniversário. O camarada, em vez dele se alegrar que você ganhou uma xícara, ele vai dizer, eu que estava precisando de uma xícara lá em casa. Será que Deus, aí ele já começa a culpar a Deus. Será que Deus não está vendo que eu é que precisava dessa xícara? Provavelmente esse irmão já tem 10 xícaras na casa dele. Eu já fui na casa dele e eu vi que ele já tinha xícaras como essa. Por que que Deus não deu para mim? Ele não vai se alegrar com a pessoa recebendo uma xícara. Ele vai murmurar contra Deus porque aquela pessoa recebeu aquela benfeitoria. E aí, dentro dessa verdade aplicada, eu também queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o nosso texto áureo, que o autor dessa lição trouxe, que é Provérbios 14:30, que diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. E eu fui meditar um pouquinho sobre esse versículo. O salmista, na época, está mencionando a podridão dos ossos porque era uma doença da época, uma das mais terríveis que tinha na época. Era a doença que, quando atingia uma pessoa, ela dilacerava a pessoa porque ela atingia aquilo que está muito interno, que são os ossos. Era uma doença terrível, era como comparada a um câncer terminal hoje. É como se fosse comparada a um câncer que não que assim, quando a pessoa é acometida, ela já entra em desespero. É uma doença terrível para a época, era a podridão dos ossos, era uma doença incurável, uma doença muito ruim para a pessoa que era acometida desse tipo de enfermidade. E aqui o Salomão está comparando a inveja para a alma, essa doença que atinge a alma, porque a inveja vai atingir a alma, ele está comparando a inveja e aquilo que ela pode causar para a alma, a podridão que ela causa para a alma, a tragédia que ela causa para a alma, com a podridão dos ossos, causando uma doença e uma enfermidade física. É tão grave o sentimento de inveja que aqui o sábio Salomão está comparando com a pior doença que existia na época. Se a gente fosse trazer para os nossos dias, a gente poderia pensar na pior doença que vai pegar o nosso corpo físico e vai dilacerar ele, vai arrebentar com o nosso corpo físico. O sábio Salomão está dizendo que a inveja causa a mesma destruição na nossa alma, porque ela corrói a nossa alma ao ponto da gente duvidar de Deus, se Deus é bom mesmo. A gente começa a duvidar do caráter de Deus. Poxa, Deus não me ama. Por que que ele não me deu essa xícara? Eu pedi tanto a Deus uma xícara e ele não me deu essa xícara, ele deu para o irmão. Ou seja, você contou que ganhou a xícara, foi abrir a boca e aí você contou para uma pessoa que está com essa podridão na sua alma. Então ele nunca vai se alegrar, por menor que seja aquilo que você recebeu. Porque a inveja vai fazer com que ele queira aquilo que é seu. Então ele nunca vai se alegrar com isso. Por isso,
nós precisamos tomar cuidado. Mesmo dentro da comunidade evangélica, tomarmos cuidado, porque nem todos os irmãos têm um coração bom, puro, aberto para receber aquilo que a gente vai compartilhar com eles, tá? Então que a gente possa vigiar nisso e assim a nossa verdade aplicada, casado com o nosso texto áureo, nos trouxe essa reflexão. A doença da alma, chamada inveja, ela é comparada com a pior doença que a gente possa imaginar. Imagine aí a pior doença que tem hoje fisicamente. Esses dias foi o Covid, né? O coronavírus. Imagina o coronavírus, o tanto que ele matou, que ele dilacerava com as pessoas. As pessoas que adoeciam iam para a UTI, perdiam o ar, perdiam o fôlego e rapidamente perdiam a vida. Centenas, dezenas, milhares de pessoas morreram acometidas dessa terrível doença. Imagine essa doença da alma também, corroendo a alma, matando, asfixiando, tirando a força da alma, levando a alma a duvidar de Deus, a se queixar de Deus, a odiar muitas vezes a Deus, por causa que ele está com sentimento de inveja. Meu Deus, que coisa terrível, né? Olha nosso texto de referência, Gênesis 37, que é o capítulo que começa a contar a história desse menino José. Verso 2, estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Olha, eu destaquei a idade desse rapaz. 17 anos. Era muito novo para tamanhas obrigações ou tamanhas referências, né? 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava este mancebo ou este garoto. Olha, o próprio texto chama ele de garoto, né? Este jovem, esse mancebo, este garoto, com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José, aí eu destaquei com uma outra fonte, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Tanto que ele era garoto, que ele era menino, que era boca aberta, né? Digamos assim, na nossa linguagem bem rasgada, ele era um garoto, ele era um menino, ele era muito novo e muito possivelmente imaturo ainda. Então, a partir desse leva e traz que o José fazia em relação aos seus irmãos, isso aí já foi criando um sentimento de aversão no coração dos seus irmãos. Já é o ponto inicial de uma ruptura muito grande que vai ocasionar uma perda muito grande dentro da família ali. Mas tudo está dentro do plano de Deus, mas as ações humanas não serão isentadas. O texto vai colocar responsabilidade nos meninos, nos irmãos de José, vai colocar responsabilidade sobre Jacó. O texto não vai tirar responsabilidade de ninguém, mas o texto também vai dizer que tudo isso era propósito de Deus. E o próprio José, muitos anos depois, 13 anos depois, quando ele já está bem mais maduro, ele vai dizer: foi Deus que permitiu com que eu viesse para cá. Não foram vocês que me venderam como escravo, mas foi o próprio Deus que permitiu eu vir para cá para a manutenção da nossa família. Versículo 3: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Olha que eu falei, né? Eu destaquei com outra fonte já para mostrar aqui, ó, que o José, ele era um menino, era um garoto imaturo. E aí, por causa que ele era imaturo, ele vai ficar fazendo esse leva e traz, né? Tipo mexeriqueiro. Vou ver os irmãos aprontando, conta para o pai. Aí os irmãos vão criar uma afinidade com um garoto desse? Jamais. Então só vai agravar o problema. Para agravar o problema, versículo 3 diz que que o Jacó amava mais a José do que todos os seus outros filhos. Olha que coisa terrível que ele vai ocasionar aqui. Porque ele era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. E ainda ele presenteia o garoto, destaca o garoto com uma túnica de várias cores, que era um presente na época raríssimo e formidável. Quem recebia um presente como esse era realmente destacável, era uma pessoa de destaque. Então ele está dizendo que amava, está demonstrando que amava, está destacando demais a José, e José, por seu turno, é um menino que não vigia, que está sendo imaturo naquilo que faz. Então a soma desses fatores vai dar boia, vai dar BO, como a gente diz, vai dar problema.
Versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. O versículo 4 é a conclusão do que a gente tem visto aí, né? A pouca idade de José, as meninice dele, os leva e traz dele, aí o Jacó amava mais um do que o outro, né? A parcialidade de Jacó, junta tudo isso, ele agora anda com uma túnica para cima e para baixo, demonstrando fisicamente que o pai dele realmente privilegiava ele, e aí acabou talvez tornando ele um menino mimado, cheio de, 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 de nome-toques, e aí os irmãos dele acabam que vão começar agora a chocar com isso e não vão poder andar com ele, como diz o texto, falar com ele pacificamente. Possivelmente, tudo que eles falavam para ofender a José. José, por sua vez, corria e ia contar para Jacó. E esse negócio só foi fomentando, só foi fermentando. Uma hora isso vai explodir, uma hora isso vai dar problema. E aí a gente precisa entrar num motivo de oração, gente. Depois de tudo que a gente falou aqui no começo ainda dessa lição, a gente precisa orar para que Deus nos proteja de pessoas invejosas. Nós precisamos orar. Porque esse tipo de gente está dentro da igreja, está dentro da nossa casa, gente. A gente está falando aqui, nós lemos no início versículos falando sobre esse sentimento dentro da igreja. E nós vimos agora versículos falando sobre este sentimento dentro da casa do Jacó, sabe, vai ocasionar uma bagunça, uma efervescência dentro da família de Jacó. Este sentimento é terrível. E aí o motivo de oração, a gente precisa usar este motivo de oração e orar para que Deus nos livre dessas pessoas, porque elas estão espalhadas por todos os lugares, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso ministério, aonde você for. Esse sentimento terrível, comparado com a podridão dos ossos, vai estar infectando pessoas e isso pode contaminar a gente também. E uma vez contaminando a nossa alma, é uma doença terrível para a nossa alma, a ponto de, como eu disse na introdução, dela poder talvez até comprometer a nossa relação com Deus e a nossa fé com Deus, né? E olha aí o que diz a nossa introdução. Então, veremos na presente lição que o turbulento contexto familiar, olha só, eu destaco essa expressão, turbulento contexto familiar de José não foi capaz de corrompê-lo, destruí-lo e fazê-lo abandonar a fé no Deus Todo-Poderoso. O plano de Deus continua se desenvolvendo, mesmo lidando com seres humanos falhos, débeis e limitados. Tópico primeiro, José, amado e odiado. Eu destaquei toda essa introdução do tópico primeiro com essa fonte para a gente trazer uma meditação para o nosso coração. Não devemos confundir o amor dos pais com o sentimento de afinidade por certos filhos. O amor tem a ver com a filiação. A afinidade tem a ver com relacionamento. Ou seja, não é proibido a gente ter um filho dentro dos que a gente tem mais afinidade com ele, tem mais carinho. Dependendo do contexto que esse filho nasceu, é normal a gente ter um carinho maior, uma afinidade maior com essa criança. O problema é quando isso vira uma discrepância. A maneira que a gente trata o filho A em comparação à maneira que a gente trata o filho B, às vezes é tão discrepante, mas é tão desigual que isso vai causar problema dentro da família. A gente pode ter uma pessoa que a gente tem uma afinidade, tem um carinho, talvez é o filho mais velho, é o filho mais novo, é o filho que nasceu de uma situação dentro da família, é o filho que nasceu de repente e a esposa faleceu logo após, então você carrega uma imagem daquela criança em relação à esposa que se foi. Pode acontecer isso é possível de acontecer, nós somos seres humanos e a gente vai ter um tratamento, às vezes, um pouquinho para um, diferente de um pouquinho para outro. Cada pessoa tem um seu jeito, cada filho tem um jeito, talvez vai criando mais afinidade com um ou com o outro. O que nós não podemos é essa discrepância
E aí eu penso num exemplo, tipo assim, para a gente entender o que seria discrepância para mim. É você constrói uma casa e aí você tem, por exemplo, 3 filhos. E aí você coloca 2 filhos num quarto, dormindo numa beliche. Aí você coloca um em cima, um embaixo na beliche, um quarto para 2. E o seu filho predileto, o seu filho favorito, você coloca um quarto só para ele, com uma cama gigantesca, uma cama king, guarda-roupa só para ele, ar-condicionado, televisão na parede. Você faz um quarto todo especial para aquela outra criança. Você está destacando aquela criança em detrimento das outras muito. Então isso vai causar uma discrepância e um problema familiar. Então aí não adianta a gente orar. A gente, no motivo de oração lá, a gente orou para que Deus nos livre dessas pessoas invejosas, desses sentimentos. Mas muitas das vezes a gente, por falta de vigilância, a gente pode estar criando um ambiente desse dentro da nossa casa. A gente pode estar criando um ambiente desse dentro da igreja, quando a gente privilegia mais um em detrimento do outro. Então a gente está fomentando esse sentimento. A gente tem que abater esse sentimento com a palavra, abater esse sentimento com oração e também abater esse sentimento com a vigilância, criando um ambiente o mais igual possível, o mais reto possível, para não dar margem para Satanás entrar no nosso coração e implantar esse sentimento terrível de inveja, de amargura que é gerado muitas das vezes dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro das corporações de trabalho, né? Olha o que diz o 1.1, o filho predileto, né? A gente já pelo título percebe que Jacó, ele tinha o seu queridinho, que era o José, e isso vai ser um problema aqui, mas tudo está dentro do planejamento do nosso Deus. O primogênito era geralmente o filho mais querido do pai, por ser a expressão do seu vigor masculino. Mas no caso da família de Jacó, o pai amava mais a José, que nasceu de Raquel, aquela que Jacó amou quando chegou a Harã. José era o primogênito de Raquel, quando Jacó já era mais avançado em idade. Está escrito em Gênesis 37, 3. Esta predileção de Jacó por José lhe rendeu uma túnica colorida de presente e o ódio mortal pela inveja de seus irmãos. Uma pausa aqui para dizer que Jacó tinha motivos legais para amar esse garoto? Tinha. Ele amava a Raquel, a sua esposa. Ele foi buscar ela em Harã. É uma promessa de Deus. Deus, através dela, vai se cumprir promessas grandes na vida dele. E aí ela era estéril, muitos anos sofrendo, muitos anos orando. E aí nasce o menino, nasce o José. Só que o problema não foi o nascimento de José, foi a discrepância que Jacó criou dentro da sua própria casa. A Bíblia está cheia de histórias de como a manifestação de predileções de pais por seus filhos gera conflitos sérios entre os irmãos, ainda que um pai ou mãe possa ter mais afinidade com um determinado filho. Deve ter muita sabedoria para não passar a ideia de que ama mais um do que o outro. É o que eu falei agora há pouco, a discrepância que tem que ser evitada, essa desigualdade exagerada. Você ter afinidade com um, ter um carinho, ter uma dinâmica um pouquinho diferente com um, tudo bem, mas desde que isso não gere um abismo diferencial muito grande de comportamento. Algo desnecessário, mas que revela bem o coração humano em sua necessidade de aceitação e como pode responder à rejeição. 1.2, o irmão odiado. Os escritores da Bíblia não registram apenas os aspectos pacíficos e positivos do contexto de vida daqueles que foram escolhidos por Deus no desenvolvimento de seu plano de redenção. Há também ódio, inveja, problemas no relacionamento familiar, competição. Vemos que na família de Jacó, com a chegada dos filhos de diferentes mulheres, a harmonia ficou abalada. Olha o que diz Gênesis 37, verso 4. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica.
Lembra que eu falei a discrepância? Vamos bater nessa tecla, né, para a gente poder, talvez nessa lição, tanto a gente aprender para nós, como a gente que vai dar aula, vocês que vão dar aula, quem for professor que vai ministrar essa aula, bater nessa tecla, irmão, toma cuidado com isso. Então, os irmãos dele perceberam isso. O comportamento de Jacó com José, ele era discrepante, eles perceberam que esse garoto era privilegiado. E isso começou a causar problemas dentro da família de Jacó. O relacionamento tornou-se um barril de pólvora. Tudo que vinha de José agora era motivo de desprezo dos seus irmãos. Não tinha necessariamente a ver com alguma provocação de José. Ser o preferido do pai já era motivo para o ódio que possuía, que passou a aumentar dentro deles. José poderia até se perguntar: por que me tratam assim? Mas nada que ele pudesse fazer poderia mudar isso. Sua existência é o próprio motivo do problema dos seus irmãos. Eu fico imaginando aqui o Jacó, um homem tão sábio, um homem que foi, a gente tratou na lição passada, um homem que teve um encontro com Deus, que falou, né, diretamente com Deus do seu avô Abraão, do seu pai Isaac, um homem que foi experimentado, que sofreu tanto, né, nas mãos do seu sogro Labão, um homem que tinha tamanhas experiências com Deus, cometendo essas graves aqui, cometendo esses erros tão primários dentro da sua casa. Ele poderia ter sempre reunido os seus filhos, no caso eram 10 ainda, o José e o Benjamim não tinham chegado, reunia os seus filhos, ensinava os planos de Deus, os propósitos de Deus, como que Deus fez com ele próprio, Jacó, quem foi o sucessor da linhagem, aquele que vai levar a promessa, não foi Esaú, né, o tio deles, mas sou eu, o Jacó. Deus escolheu a mim. Então Deus pode escolher um de vocês ou pode escolher alguém que ainda virá. Deus pode, ó, acabou de nascer o seu irmão José, esse garotinho aqui, esse bebê. Deus pode, gente, usar essa criança em vez de vocês. Isso é um plano de Deus. Deus pode ter os seus propósitos. Não era para mim hoje ser o patriarca, o sucessor do meu avô Abraão, do meu pai Isaac, mas Deus me escolheu, gente. Deus tratou comigo de maneira diferente. Então Deus pode usar tanto o primogênito meu, que é o Rubem, mas Deus pode pegar esse menino que está nascendo agora, o José, e trabalhar na vida dele. Se Jacó tivesse preparado o terreno, preparado o coração dos seus outros irmãos, vigiado na forma que tratava José, né, tomado cuidado na maneira que tratava um filho em detrimento ao outro, talvez essas histórias a gente poderia estar contando aqui de maneira diferente. Mas mesmo com todas esses atrapalhos, com todos esses entraves criados pelo próprio homem, Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus projetos. É dentro dessas articulações humanas, desses embrólios que a gente cria por causa das nossas dificuldades de entender, de compreender as coisas, mesmo assim Deus trabalha ponto a ponto, porque Deus detém o controle de toda a história da nossa vida. Glória a Deus. Independente de como a gente vai seguir nos declives e aclives das nossas estradas da vida, Deus vai pegar a gente e vai transformar exatamente naquilo que Ele quer que a gente seja, para a glória do seu próprio nome. Glória a Deus. Aleluia. E agora a gente parte aqui para o 1.3, falar um pouquinho sobre um sonho intimidador. Agora imagine todo o contexto que já está ali. O filho predileto, o menino que é mais mimado, a falta de vigilância de Jacó em dar preferências demais a José. Agora soma-se a tudo isso com o sonho que esse menino vai ter a partir de agora. Aí é que o barril de pólvora vai começar a se preparar para explodir dentro da casa de Jacó. 1.3, um sonho intimidador. José teve um sonho que veio a piorar ainda mais a situação. Imaturo para a vida, ingênuo em relação à maldade humana, contou o que viu. Gênesis 37, verso 5. É possível que José, até este momento, não tivesse sabedoria para discernir o que Deus estava revelando para ele nos sonhos. Mas seus irmãos, sim, já desconfiados sobre o futuro do clã, deduziram com rapidez o que aqueles sonhos poderiam significar.
No sonho, os feixes de trigo dos seus irmãos se dobravam diante do feixe de trigo de José que estava em pé. Não há como saber se os irmãos de José interpretavam o sonho como sendo um desígnio de Deus. É mais provável que pensasse ser um desejo de José de ser o líder da família. Essa revelação despretensiosa, porém intimidadora, gerou mais um antagonismo ainda. Então, aqui a gente percebe, gente, que é um acúmulo de situações que vão se acumulando uma após a outra. Então, José teve um sonho. Aí, muito garoto, muito imaturo, corre para os seus irmãos e começa a contar: eita, eu sonhei isso, aconteceu isso e aquilo, vai acontecer assim. E aí acaba que, por falta de vigilância dele, na forma que contou, na forma que falou, talvez se ele contasse primeiro ao seu pai Jacó o orientaria: meu filho, vamos ficar mais quieto. Se Deus for cumprir esse propósito, o dia vai chegar, o momento vai chegar, não é agora, Deus vai cumprir, isso pode levar muitos anos. Fica quieto, fica na sua, porque ele já havia, deveria estar percebendo o ambiente dentro da casa dele conturbado. Mas aí o José não vigia, sai contando para todo mundo, dando com a língua nos dentes, como a gente diz, e aí acabou só dificultando aquilo que já estava complexo. E o nosso tópico de número 2 agora vai falar exatamente sobre essa parte dos sonhos, né? Os sonhos que parecem se tornar pesadelos. A infantilidade. O engraçado e o interessante é que a lição vai bater nessa tecla, viu? Eu achei muito importante o autor sempre bater nessa tecla. Embora Deus tenha os seus planos, embora Deus tenha os seus propósitos, mas o que gerou toda essa problemática foram as infantilidades deles, a falta de sabedoria do Jacó, a falta de respeito que os seus irmãos tinham com o seu pai Jacó e com o seu irmão José, o mais novo até então, a falta de sabedoria ou de maturidade de José, de tomar cuidado com aquilo que ele falava. Então a lição está pontuando sempre isso, que a responsabilidade humana tem que ser levada em conta. Deus tem os seus planos, mas o homem não pode ser eximido dos seus erros. A infantilidade pode nos fazer determinar supersticiosamente a vida por sonhos bons e maus. Mas para quem crê em Deus, sabe que a vida não é determinada por sonhos, mas por Deus. 2.1 Sonho de José, desejo pessoal ou revelação de Deus? É muito comum e popular ouvir pregadores falando de todas as questões do sonho de José, como se seus sonhos fossem desejos do seu coração, desejo de viver e realizar coisas. A narrativa do texto bíblico não fala nem insinua nada disso. Pregadores chegam a usar frases de efeito baseado nessa ideia, dizendo: não desista dos seus sonhos. A gente já viu muitas pregações famosas até sobre a história de José, né? E aí usam o sonho que José teve e a partir disso diz que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Mas o sonho que Deus deu aqui a José não era um sonho de José, era um sonho e um propósito de Deus, era um plano e um projeto de Deus para esse garoto. Mas a verdade é que o sonho de José não era um fruto de ambição humana, mas sim revelação dos planos de Deus quanto ao futuro da família. Era uma forma de Deus preservar a família de Jacó e projetando isso e segurando e guardando a família de Jacó, estaria guardando os próprios propósitos de Deus para essa família e para os projetos que Deus tinha dito a Abraão, a Isaac, e agora estava desenrolando em Jacó e vai usar José e vai usar o Egito. Daqui a pouco o povo sai do Egito, vai para o deserto, do deserto entra em Canaã. Então tudo é um propósito de Deus. Então esses sonhos não eram sonhos para José se engrandecer, mas era Deus revelando para ele como que através dele Deus ia preservar essa família. E Jacó começa a considerar isso. Eram planos de Deus que incluíam a vida de José e seus irmãos, que, conforme se percebe, inicialmente fizeram da sua vida um inferno. 2.2 O medo da própria maldade. A preferência de Jacó por José mudou a relação
dos seus irmãos com ele, os 2 sonhos que Deus concedeu a José e este contou aos seus irmãos, tornaram a relação odiosa, ciumenta e perigosa. No seu segundo sonho, Deus está revelando que José alcançará grande destaque em relação à sua família. Gênesis 37, do 9 ao 11. O problema não eram as ambições de José, ele não as tinha, mas as ambições dos seus irmãos. Os irmãos dele não iam aceitar isso facilmente, né? Então, eles usaram isso, na verdade, para revelar o que era já determinado pelo coração deles. Pessoas que possuem uma ambição tóxica veem todo mundo como ameaça. Olham a todos com desconfiança, esperando delas o mal que são capazes de fazer a outros. José estava experimentando oposição como resultado do ódio por parte dos seus próprios irmãos. Na verdade, quando ele conta os sonhos para os seus irmãos, revela o que já estava latente no coração dos seus irmãos. Na verdade, foi só aquela gota d'água que faltava, só aquele último, último detalhe que precisavam os seus irmãos para justificar a maldade que já estava no coração deles, planejando contra a vida de José. 2.3, a imprudência de demonstrar preferência entre os filhos. Jacó não consegue perceber como sua predileção explícita está pondo em risco a vida do seu preferido. Não percebe o ódio dos seus irmãos contra José e por isso o envia sem saber a uma emboscada que pode lhe custar a vida. Se Jacó tivesse, nesse caso, a sensibilidade necessária, saberia que as coisas não estavam nada bem na sua família. Ele já deveria ter notado que havia uma rixa entre eles, né? A aparente harmonia externa não significa que está tudo bem. Todas as guerras exteriores começam no interior do coração. Olha o que está escrito em Tiago 4, verso 1 ao 2, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês, de onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas não podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. E os homens se tornaram muitos bons em esconder o que sentem e como são por dentro, tanto que às vezes conseguem enganar até a si mesmos. E o interessante, gente, desse tópico aqui que a gente pode acrescentar é que Jacó ele não teve esse discernimento de perceber que os irmãos de José já estavam criando um antagonismo em relação a José. E quando eles vêm com a notícia dizendo que José havia morrido, ele não duvidou disso, ele não questionou isso, ele não procurou saber, dizer, me leva no lugar onde ele foi morto, eu quero saber os detalhes, me leva onde ele foi. Ele não pesquisou, ele acreditou cegamente naquilo que os irmãos dele haviam dito que aconteceu a José. Não foi investigar, apurar as informações. Ele pegou a túnica do garoto embebida de sangue e entrou em fase de luto, acreditando cegamente nos seus filhos. Sabendo ele que os filhos estavam com intriga com José, ele deveria ter duvidado seriamente dessa conversa. Mas Jacó aqui caiu no conto do vigário e foi enganado pelos seus próprios filhos. Um senhor experimentado, um homem sábio, um homem que havia adquirido tantas experiências com Deus, estava sendo passado para trás aqui. Parece que Jacó está só, na verdade, colhendo um pouco ainda dos frutos dos seus enganos, dos seus engodos que ele fez ali com o seu irmão Esaú. Toda a dor que ele causou a Esaú, todas as tragédias que ele causou na família, através daquelas tramas com a sua mãe para prejudicar ao seu irmão Esaú, ele ainda continua vivendo essas tramas dentro da sua casa ainda. Que terrível isso, né? São frutos que a gente plantou e vai colhendo até a misericórdia de Deus nos livrar de vez disso. Tópico de número 3, preservado pela misericórdia. O coração humano é um abismo escuro de pecado, capaz de esconder as maiores podridões da alma caída. Quando nasce algum sinal de piedade, podemos ter certeza de que Deus está por trás disso. 3.1, o homicídio
premeditado. José não precisou fazer nenhum tipo de provocação, de atitude aversiva ou atos que prejudicassem os seus irmãos. A inveja e o ódio dos seus irmãos já tornavam sua presença com vida insuportável. Os sonhos de José e não mais a predileção de Jacó eram o foco da revolta agora. O compartilhamento de tais ou dos sonhos, né, ainda piorou mais a relação. Talvez chegassem a acreditar que misticamente matando o sonhador matariam seu sonho, ou seja, estavam eliminando qualquer chance deste sonho maluco acontecer. Mas é mais provável que estavam simplesmente cegos pela inveja em seus corações. José já estava morto, então criam um plano. Gênesis 37, 20 diz assim: Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Terrível, né? A pessoa pensar em tirar a vida de um próprio irmão, de um garoto indefeso, que era ainda o mais novo até então, né? O único filho da, da Raquel, o filho que nasceu ali de Jacó, que ele tinha tanto carinho. Tirar a vida de um garoto como esse, por causa que eles estavam baseando em um sonho contado por José. Eles não levaram nem em conta que isso podia ser um plano de Deus, um propósito de Deus. A inveja, como eu já disse no começo, é uma desgraça para a alma, é uma podridão para a alma, é uma doença mortal para a alma, ao ponto dos homens cegarem e chegarem a matar uns aos outros, literalmente, como nós vemos nessa história. Literalmente, José ia ser morto, mas Deus vai preparar uma saída para ele aqui. 3.2 a gente vai falar sobre isso, a misericórdia salvadora. Mesmo que a inveja pudesse também estar no coração de Rúben, ele não estava disposto a levar isso ao ponto de matar o próprio irmão. Gênesis 37, 21 diz: Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: Não lhes tiremos a vida. Sua atitude de misericórdia preservou a vida de José. Rúben sabe que com Jacó, José estaria seguro. Olha o que ele vai planejar. Gênesis 37, 22. Rúben disse mais: Não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhes façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas mal sabia ele que já era tarde demais. E provavelmente ele já tinha percebido esse sentimento também nos seus outros irmãos. E aí, irmãos, não há como negar, se Rúben havia detectado essa maldade, Jacó era para ter percebido isso também. Era para ter deixado o garoto mais reservado, mais guardado, não deixar tanto isolado com os seus outros irmãos. Mas a falta de vigilância que vai causar muito caro para eles. Mas graças a Deus, que Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos na vida desse menino. Mas o que vemos nesse parênteses não é simplesmente a misericórdia de Rúben, irmão de José, mas de Deus em proteger-lhe a vida. Caso deixasse o corrupto coração humano seguir seu plano, de fato as intenções malignas se concretizariam em ações de destruição. Portanto, ainda que Deus não vá livrá-lo de sofrimentos por causa do que planeja para José, está decidido a preservar sua vida. A fala limitadora de Rúben nos faz lembrar de Deus falando a Satanás sobre Jó. Sermos escolhidos para os propósitos de Deus não significa que não sofreremos, mas os limites do nosso sofrimento são sempre determinados por Deus. Passar pelos processos de Deus geram dor, geram aprendizado, geram lágrimas, geram aprendizado, geram muitas das vezes apertos, geram aprendizado. Então, tudo para Deus vai nos gerar um aprendizado. Tudo que Deus permitir na nossa vida vai gerar um aprendizado, vai gerar um propósito, mas o processo é dolorido. Se a gente falar que não é, é complicado. Só quem já passou por algum processo, algum tipo de tratamento,
que Deus permitiu, sabe? O tanto que dói a gente passar por isso, mas a gente se entrega nas mãos de Deus e crê que Ele está fazendo o que for melhor para nós. 3.3, um pai em luto, ao invés de matar José, o lançam numa cova. Por sugestão de Judá, o vendem a mercadores de Midian, que iam para o Egito. Mas eles ainda precisariam responder a Jacó com que fim teve José. Eles não estão, porém, preocupados em magoar Jacó, seu pai. Estão preocupados em não levar a culpa. A inveja e o ódio eram mais poderosos do que o amor por seus pais. Mas, embora José esteja vivo, Jacó sofre seu luto de forma inconsolada. Uma túnica ensopada de sangue foi o objeto dilacerador do coração de Jacó. Como a imaginação é poderosa, quantas coisas horríveis Jacó pensou sobre como poderia ter sofrido seu predileto. Porém, Deus está conduzindo seu plano no mais perfeita ordem, e o que agora é luto se transformará em júbilo e gratidão. Eu quero destacar 2 pontos aqui interessantes desse tópico 3.3, que a lição está trazendo o luto de Jacó. Ele está imaginando a morte do seu filho. Quão doloroso deve ter sido meu filho, dilacerado pelos animais, pelas feras e tudo, e aqui está o sangue dele. Ok. Mas eu também fico imaginando como a consciência desses irmãos dele estava morta. Eles venderam o seu irmão mais novo para mercadores. Eles deixaram aquele garoto de 17 anos sair como escravo. Um garoto cheio de sonhos, a partir de agora vai ser escravo numa terra alheia, numa terra estranha. Deus vai tornar ele governador do Egito. Mas muitos Josés, gente, não vão ser governadores do Egito. Muitos Josés vão morrer numa masmorra por causa da injustiça dos homens. Muitos Josés não vão sair para ser governadores. Vão morrer na míngua, vão morrer na miséria e na desgraça por causa da maldade do coração dos homens. Se José não tivesse nos planos de Deus, possivelmente ele passaria o resto da vida dele sendo escravo numa terra estranha, afastado do seu pai, da sua mãe, da sua família, afastado de tudo, simplesmente por causa desse sentimento de inveja, por causa dessa podridão na alma, por causa dessa doença que invade a alma e faz com que a gente mate as outras pessoas. Hoje, talvez, a gente não tenha coragem de matar fisicamente uma pessoa, mas por causa dessa doença da alma, talvez a gente tenha coragem de isolar as pessoas de nós, se afastar as pessoas de nós, permitir que as pessoas não convivam com a gente. Esse camarada é um preferido de Deus, ele ganha xícaras, enquanto eu não ganho nenhuma, então eu não quero nem tratar com esse camarada. E a gente isola as pessoas, afasta as pessoas do nosso convívio e mata as pessoas da nossa convivência por causa desse sentimento ruim da inveja. A gente não consegue ver Deus na vida das pessoas. A gente não consegue ver um plano de Deus na vida dessa pessoa, porque a inveja adoeceu a nossa alma, matou a bondade que havia em nós, porque não é possível 10 irmãos juntos planejarem e conviverem com isso anos. Foram 13 anos eles convivendo com essa mentalidade que o José poderia estar sofrendo coisas terríveis. José poderia estar sendo maltratado. José poderia estar vivendo dias angustiantes, terríveis. E eles passaram 13 anos como se nada tivesse acontecendo. E além de tudo isso, permitiram seu pai, o Jacó, viver 13 anos com o sentimento de que havia perdido seu filho predileto, seu filho querido. 13 anos com esse vazio existencial, eles olhando para Jacó,
e não se comoveram com essa situação. 13 anos guardaram esse segredo. 13 anos martirizados pela própria consciência, porque essa consciência nossa é um bichinho danado. 13 anos martelados na sua consciência e tudo o que eles faziam, eu acredito que durante esses 13 anos, tudo o que eles faziam, eles falavam, agora Deus vai cobrar a gente, agora é Deus cobrando a gente. Vocês lembram de quando eles estão lá no Egito e José, ele faz algumas armações para poder pressionar eles, para eles ir e voltar para o Egito, trazerem Benjamim, aquela coisa toda. Toda vez eles falavam, agora é Deus, Deus está pesando a mão sobre mim, Deus está cobrando o sangue de José, Deus está cobrando, por que que nós vamos fazer isso com ele? Eu imagino aqui, gente, que durante os 13 anos da ausência de José, sem saberem do paradeiro de José, eles viveram com essa consciência martelando, 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 olhavam para a tristeza do Jacó, olhavam para a morte depois da sua mãe, a mãe morreu, o Jacó envelhecendo naquele sentimento de agonia, e eles 13 anos tendo que conviver com isso. Que martírio terrível que a inveja faz, é uma coisa destruidora. Que a gente possa, como diz o motivo de oração dessa lição, orar para que Deus nos preserve dessas pessoas malignas, malditas, que são usadas por Satanás, né? Por mais que Deus estava por trás disso tudo, irmão, os homens não podem ser eximidos da sua responsabilidade, porque nem todos eles vão ser José, nem todos eles vão ter a mesma saída, o mesmo sucesso de José. Muitos Josés vão para a masmorra e de lá vão morrer, por causa da inveja de outras pessoas, por causa da maldade do coração dos homens. E aí a gente conclui essa palavra. O estudo sobre a vida de José atesta a relevância de atentarmos para ações que devemos adotar, visando construir um ambiente familiar saudável. A necessidade de perseverarmos no cultivo dos valores bíblicos, mesmo no ambiente adverso. E a confiança de que Deus é poderoso para levar adiante o seu perfeito e maravilhoso plano. Glórias, pois, ao nome do Senhor, e aí tá os nossos recursos didáticos, né? Eu gosto muito desses slides aí da ebdpanorama.com, são slides maravilhosos, eu sempre uso nas minhas aulas, quando eu dou aula na igreja, mas se você também preferiu da revista ebd.com, são slides também muito bons, já está pronto, é só ir lá no site, pegar, colocar aí no seu computador e dar essa aula. Mas se você também gostou desses slides que eu usei também, me manda um oi lá e pede lá em heraldeiras@gmail.com que eu te mando esses slides lá para você. E também eu sempre recomendo aqui, principalmente no final do trimestre, quando tem muito aluno que chegou no decorrer do trimestre, não tem a revista, ou no início do trimestre, que muita gente não vai ter condição de comprar a revista, você entra lá no site escoladominical.org, acessa a lição, copia, cola no Word, edita, imprime e entrega para os seus alunos acompanharem, tá bom? Seja um professor que visa o melhor para o seu aluno, tanto visual como também trazer material para ele estar ali acompanhando a revista com você, tá bom? E a próxima lição, lição de número 12, a gente continua falando sobre a história de José nessas duas lições finais para terminar esse trimestre. Na 12, a gente vai falar sobre o custo pessoal de viver os planos de Deus. José agora é escravo, está indo para uma terra que ele não conhece, uma terra hostil, e lá ele vai viver debaixo da graça de Deus. Mas a responsabilidade dos homens não pode ser eximida. Os irmãos de José vão passar esses 13 anos martirizados pela própria consciência. Que a gente pense nisso antes de agir contra alguém, por inveja, por impulso da inveja. Que essa doença, Deus nos livre deste mal chamado inveja. Deus nos preserve e nos livre dessas pessoas que serão capazes até mesmo de matar, sim, para nos tirar do caminho, porque elas vão visar aquilo que é nosso e para que elas atinjam aquilo que é nosso, elas vão ter que nos tirar do caminho.
Que Deus nos preserve desse tipo de gente. Deus abençoe. Deixa aí o seu curtiu, comente aí nessa lição para que você possa nos ajudar. Gostei, deixou o seu like aí, abençoa a gente compartilhando também nos grupos da Escola Dominical da sua igreja. E até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir.